Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua alma, espírito, corpo, para que quando o Senhor voltar, encontre você devidamente santificado para o encontro com Ele. Amém? Vamos orar antes de fazermos o estudo de hoje? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós queremos te exaltar, te louvar, engrandecer o teu nome. E queremos pedir nesse dia a tua graça, a tua bondade e o teu bom espírito para nos abrir a mente e o coração, para entender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios e relacionando esse estudo com a sua viagem missionária, e hoje também vamos ver um pouquinho do ensino de Moisés e de Jesus a respeito desse tema que nós estamos aqui na tela, né? Tesouro em vasos de barro. De onde vem esse tema? Esse tema está baseado em 2 Coríntios 4:7, onde o apóstolo faz essa afirmação: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é este tesouro? O versículo anterior, versículo 6, afirma assim: Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o que significa o tesouro? O tesouro é o conhecimento da glória de Deus. Conhecimento este que não se trata simplesmente de conjunto de informações, como temos descoberto na Escritura, mas sim a revelação do próprio Deus que entra num relacionamento conosco e nos desafia realmente, nos desperta a colocarmos nele a nossa fé, nos desperta para a conversão, para recebermos Jesus, para conhecermos Deus, para conhecermos e recebermos a vida eterna. Enfim, temos então este tesouro, essa preciosidade. E ele diz, o apóstolo, que isto está num vaso de barro, ou em vasos de barro. O que são esses vasos de barro? Somos nós, é o nosso corpo. E é sobre isso que nós vamos pensar. Vamos continuar lendo os próximos versículos. Aos Coríntios, nós, como vimos anteriormente, Paulo escreve com uma preocupação com relação à santificação que os coríntios não estavam desenvolvendo, ou seja, Deus os chamou, assim como tem chamado a todos nós, para a santificação, nos chamou em santidade, e eles viviam uma vida realmente alheia a essa caminhada rumo à santidade. E um dos problemas que é muito forte, muito incidente naquela igreja, é a questão da imoralidade. E no capítulo 5, nós vamos ler exatamente esse apontamento, essa cobrança. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, isso está nos versos 1 e 2 do capítulo 5, né? Ainda uma outra referência no capítulo 6. Então, havia aquelas expressões dos sábios gregos, né? Tudo me é permitido. E os crentes estavam usando e abusando dessa crença filosófica de que tudo é permitido. E aí Paulo entra com contra-argumentos para demonstrar, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos, argumenta Paulo. O corpo não é para a imoralidade. Então, essa sociedade permissiva, essa sociedade materialista, Paulo vai dizer, não, mas para Deus o corpo tem um outro conceito. Então vamos examinar um pouco mais. Vocês não sabem que os perversos, ou seja, aqueles que têm uma vida, um jeito de ser pervertido em relação ao propósito de Deus, esses perversos
não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Os imorais, os idólatras, os adúlteros, homossexuais passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, nenhum deles herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Ou seja, a igreja é formada por pecadores arrependidos, transformados que recebem Jesus, independente de onde vieram. Foram alguns de vocês, mas vocês foram o quê? Lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo vai construir todo um entendimento e ensinar com base na Escritura. Embora ele não esteja citando, é importante nós vermos o que ensinou Moisés. O que Moisés ensinou em relação ao ser humano? O homem, o ser humano, ele foi feito, criado por Deus à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Assim é que o ser humano foi criado. E o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. E vem Jesus reforçar o ensino do princípio, né? Indagando ali dos seus ouvintes: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, Paulo, como bom judeu e conhecedor da Escritura, e tendo ele recebido os ensinos do Senhor Jesus, vai agora enfrentar a licenciosidade, a imoralidade, as crenças, as afirmações filosóficas que ainda perduravam no meio da igreja, apresentando então um ensino bíblico, o ensino das Escrituras a respeito do valor do corpo. E ele começa mencionando que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, ali, Coríntios 3, 16, 17, ele pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O que Paulo está dizendo? Ali no contexto do capítulo 3 é quando ele ensina que ele é um construtor. Então, ele, como sábio construtor, ele está tendo como fundamento Jesus Cristo, adicionando o ensino e a prática na vida da igreja, já que a igreja é onde Deus habita, é o templo, é o santuário de Deus. E quem trabalha contra não vai subsistir. Então, cabe aos crentes, aos líderes, trabalharem para a edificação de um santuário digno para Deus morar. E não somente mostra esse aspecto, mas ele repetindo a ideia do corpo como sendo o santuário do Espírito Santo, ele diz ali no capítulo 6, 19 e 20, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em vocês. O Espírito Santo lhes foi dado por Deus. E vocês não são de si mesmos. Então, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Né? Então, essa ideia, esse princípio, esse ensino fundamental de que somos templo do Espírito Santo vai ser ainda confirmado na segunda carta, capítulo 6, verso 16, onde ele reafirma: somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E nós somos não somente o templo do Espírito Santo, somos também membros de Cristo. Então, em 1 Coríntios 6,15, ele lança essa pergunta: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.
façam isto em memória de mim. Então, o valor que Deus dá para o corpo está acima do que o ser humano pode conceber e imaginar. Alguns até imaginam e valorizam, né? Olha, o ser humano é uma máquina fantástica, extraordinária, né? Com tantas capacidades, com tanto potencial, com tantas habilidades, com um tempo de sobrevivência admirável. Entretanto, quando se trata do lado ético, do lado moral, de como o ser humano destina o seu ser, a sua pessoa, o seu próprio corpo, nem sempre reconhece esse altíssimo valor. E Deus está demonstrando o valor que dá em que ele mesmo se fez corpo, né? Como diz ali no Evangelho de João, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Deus dá este valor, Deus ensina que nós somos do corpo de Cristo, e a ceia do Senhor, ela celebra, ela relembra que Jesus Cristo foi dado por nós, foi dado por nós. E olha só, na sequência do ensino de Paulo sobre a ceia, ele fala, olha, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, fica culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E ele diz o seguinte, interessante que há muitos entre vocês fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então percebe que o corpo ele precisa ser cuidado, precisa ser santificado. A vida, o ser humano como um todo, corpo, alma e espírito, nós precisamos servir, consagrar-nos a Deus integralmente. Porque quem não se cuida, quem não honra, quem não se porta dignamente em relação a Jesus, em relação ao Evangelho, acaba sofrendo as consequências. O que se planta, se colhe, né? Como Paulo já ensinou ali aos Gálatas no capítulo 6. Tudo que o homem plantar isso vai colher. Quem semeia na corrupção, na carne, vai colher imperfeição, corrupção, a morte, mas quem semear no Espírito colherá a vida eterna. Então, é isso que ele ensina em relação a sermos membros de Cristo. Nossos corpos são membros de Cristo, integramos Cristo. E ainda dentro desse assunto, ele ensina no capítulo 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então, essa ideia de nós sermos interligados, interdependentes, habitados pelo Espírito Santo, batizados nesse Espírito, e todos assim formando um corpo com respeito a Cristo, né? Uma outra ideia aqui, né? O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Em 1 Coríntios 6, de 13 e 14. Temos aqui agora a ideia da ressurreição, né? Então, em aos Coríntios, é tão relevante para Paulo ensinar a respeito do valor, da importância da santidade do corpo, que ele vai também aqui ressaltar a doutrina da ressurreição e já inicia no capítulo 6, embora ele vai aprofundar o assunto no capítulo 15, dizendo que o corpo, nós somos para o Senhor e o Senhor é para nós, né? Então, além dessa ideia de templo, somos também propriedade e somos também finalidade do Senhor. E a finalidade é que, pelo seu poder, como diz aqui, assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele também nos ressuscitará. E ali no capítulo 15, algumas ideias só para a gente firmar, né? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. E ali na frente, nos versos 53 e 54, vai dizer: é necessário que aquilo que é corruptível
se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O que ele está querendo dizer aqui? E reforçando, que nós, enquanto neste vaso de barro, somos ou fomos corrompidos pela imperfeição, pelo pecado. Então, não tem como este corpo entrar nos céus. Ele é apenas a semente. Não tem como nós sermos 100% santos, praticantes do Evangelho com este corpo. Este corpo, ele porta um ser enganoso, um ser inclinado à satisfação de prazeres carnais, né, a cair nas tentações desse mundo, dessa vida, das ilusões que aqui existem, mas tudo isso vai ser encerrado e vai ser absorvido pela imortalidade, como resultado da ressurreição. Então, nós somos justificados, somos santificados, mas ainda não somos glorificados. Com a ressurreição virá sim a glorificação, que é o aperfeiçoamento definitivo, quando poderemos então viver eternamente com o Senhor, né? O que mais temos de ensino? Nós temos o propósito de agradar ao Senhor, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, diz aqui 2 Coríntios 5, 9 e 10. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Assim que está registrado em 2 Coríntios 3, 17. Olha, os coríntios estavam assim tão relapsos com relação a este cuidado do corpo, que Paulo vai enfatizar algumas vezes a mesma questão, que é a imoralidade, as questões relacionadas à imoralidade, moralidade sexual e também em outras áreas da vida, né? Mas olha só o que ele diz aqui no capítulo 6, no verso 18: fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas uma pessoa que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então, toda forma de depravação sexual é severamente condenada por Deus e sofrida pelo Espírito Santo, né? Seja a fornicação, quando o jovem não se contém e pratica a intimidade sexual antes de ser casado, seja o adultério, quando a pessoa é casada, mas acaba se envolvendo em relacionamentos extraconjugais, como também quando as pessoas distorcem o papel, a função de homem e mulher e permitem que os seus desejos e inclinações pessoais vão em outras direções, homem com homem, mulher com mulher e as suas variantes que desde a antiguidade existiram e agora procuram se projetar na sociedade. Todas essas coisas são contrárias à vontade de Deus. Não se deve querer amenizar, ajustar, dar desculpas, fazer racionalização em torno de filosofia ou questões culturais. Quem quiser servir ao Senhor, receber Jesus e ter a vida eterna, precisa ouvir e obedecer os ensinamentos da palavra, abandonando a prática do pecado e consagrando o seu corpo ao Senhor, tá certo? Então nós vamos apenas concluir com este último versículo que encontramos aqui, que está em 1 Coríntios 10, 31, e é bem conhecido e nós gostamos de recitar, lembrar e incentivar uns aos outros a praticar. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Nós vamos agora orar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer pelo ensino da Tua palavra, Senhor.
no dia de hoje tão relevante, porque vivemos no meio de uma sociedade tão corrompida, tão relativista, tão hedonista, tão dada aos prazeres da carne. E nós queremos, Pai, como cristãos, enfatizar a necessidade, a importância de uma vida de santidade, inclusive com relação à forma como cuidamos do nosso corpo e damos a ele uma destinação, Pai. Obrigado porque somos templo do Teu Espírito, somos propriedade do Senhor, somos, nosso Deus, também membros do próprio Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer porque fazemos parte, somos interdependentes. Queremos agradecer a Deus pelos Teus ensinos e queremos, nosso Deus, suplicar a graça, o poder para que homens, mulheres, jovens venhamos a viver uma vida santa na Tua presença, Senhor. Cultivando, ó Deus, a intimidade, a vida apropriada e adequada no âmbito do casamento, Senhor Deus, e realmente dominando, fugindo da imoralidade, de tudo aquilo que não te agrada. Nosso Deus, rogamos que abençoe nossos cônjuges, abençoe, Senhor Deus, homens, mulheres, abençoe jovens, abençoe adolescentes, Senhor Deus, dando a cada um, ó Deus, a alegria, a satisfação de serem filhos e filhas do Senhor, dando a cada um, ó Deus, a consciência, a felicidade de serem o templo, o santuário do Senhor, ó Pai, e dando a Deus a vitória, a direção para aqueles que ainda não têm, encontrem o rapaz, a moça adequada para casar, a moça acha, Deus, aquele que é aquele escolhido do Senhor para casar. E, ó Deus, ao termos filhos e educarmos os nossos filhos, que os façamos com a sabedoria que vem do Senhor, para sermos exemplo, para conduzirmos cada um à tua salvação. Abençoa a tua igreja, abençoa cada estudante em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.